Oi, gente, meu nome é Carol. Tô meio vesga. Ou é vesgo ou não é. Ah, Meia vesga. Meia vesga. Meia vesga. oi, gente, meu nome é Carol. E meu nome é Gustavo. E hoje a gente tá aqui pra falar pra vocês sobre como fazer um currículo. Era tu que ia falar, né? Tá. Oi, gente, meu nome é Carol. Meu nome é Gustavo. Hoje nós estamos aqui com outro vídeo. Pera aí. Como é que eu falo? Hoje estamos aqui pra te mostrar. Hoje a gente vai ensinar vocês a Hoje fazer um currículo. vamos ensinar vocês a como fazer um currículo. Umas dicas bacanas de como você deve fazer seu currículo. Isso é mais para as pessoas que... Tá, já que esse aqui não deu, eu vou só Não pra- precisa colar. É assim, a gente só edita. Não tem que ficar pausando. Oi, gente, meu nome é Carol. E meu nome é Gustavo. Hoje nós estamos aqui para ensinar você com algumas dicas de como fazer seu currículo aqui na Austrália. Umas dicas bem legais que eu tenho certeza que vai te ajudar muito na sua jornada. Por que que a gente resolveu falar sobre isso? Na verdade, muitos dos brasileiros que chegam aqui na Austrália, eles têm profissões como arquitetos, são engenheiros, trabalham com marketing no Brasil. E eles chegam aqui com pouco inglês, ou às vezes sem nada de inglês, e não sabem como vão conseguir um trabalho, assim, numa área, por exemplo, como garçonete ou bartender, se eles não têm experiência, né? Então a gente vai hoje explicar um pouquinho como que é... Só um pouquinho. Ai, fiquei muito enrolada. Essa parte de novo, que ficou bem Tá, enrolada. ficou bem enrolada. Não faz mal, vamos lá. É essa Que parte é aí. uma dúvida da galera. Ah, tá. O que é? O que eu falo? Ah, eu que vou falar só? Por quê? É, que já, por Tá. isso que falando assim, a primeira parte tá pronta. Não precisa refazer tudo. Parou? Pera aí. Por que que a gente resolveu falar sobre isso? Na verdade, a maioria dos brasileiros que chegam aqui na Austrália, eles têm alguma profissão no Brasil, como engenheiros, são arquitetos, trabalham com marketing. E o que acontece é que chegando aqui, quando tu não tem inglês, tu vai acabar trabalhando em áreas que tu provavelmente nunca trabalhou antes, como ser um garçom, ou como empurrar carrinho no supermercado, ou como limpar uma casa. Ou num bar. Então, isso, e a maior dúvida da galera é, tipo assim, como que eu faço o meu currículo se eu nunca trabalhei nessas áreas? E se eu sou programador no Brasil, mas eu tô me candidatando pra uma vaga lá no Subway. Então, hoje a gente resolveu falar um pouquinho sobre como fazer o primeiro currículo voltado para essas áreas. E para as pessoas também que não têm ainda inglês, é lógico. Aí parou, agora a gente não. Tá, a gente cobriu tudo que a gente ia falar sobre isso. Pera aí. Um exemplo que eu queria trazer, Um exemplo que eu queria trazer... Pera aí, volta de novo, que eu falei não faz mal. Respira. O que tu tá pensando em falar? Eu tenho um exemplo aqui que eu vou mostrar pra vocês, um exemplo real, que sou eu. Eu tenho um exemplo para trazer para vocês, que foi o que aconteceu comigo. Então, lá no Brasil, eu trabalhava com marketing, trabalhava com produção de eventos. Quando eu cheguei aqui, que eu não tinha nada de inglês, eu me candidatei para várias vagas de marketing. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá no site da empresa X, mandei meu currículo. Fui lá para a empresa Y, mandei meu currículo. Uma das empresas me chamou, ela me ligou, não me ligou, ela mandou, na verdade, um e-mail. Por incrível que pareça, bem difícil. Isso, ela mandou, me respondeu, dizendo, que legal, vem aqui conversar com a gente. Era um dia de entrevistas nessa empresa e tinham várias pessoas até. E eu fiquei super feliz, eu fui na entrevista. Só que quando eu cheguei na entrevista, que eu tava lá, eu tinha umas 3, 4 pessoas antes de mim, eu tava lá nervosinha, mas tava com meu currículo impresso. Eu cheguei na sala, eram 2 pessoas pra entrevistar. E aí começaram a perguntar sobre a vaga. Tá, o que você faz? Começaram a perguntar sobre a minha experiência, desculpa. Começaram a perguntar sobre o que eu fazia no Brasil, como que eu trabalhava com marketing, que tipo de eventos eu tinha feito. Só que eu não falava inglês. Então, o meu inglês era muito, muito ruim. Então, eu dei uma enrolada, assim, e falava um pouco, e lia o meu currículo, e fiquei toda vermelha, toda sem jeito. E eles, lógico, que perceberam, né, que meu nível de inglês não era intermediário, sei lá, o que eu coloquei no meu currículo, sabe? Então, isso é um problema, né? E é uma coisa que a gente estava conversando aqui. Vale a pena mentir no currículo ou não?
ver agora. O que fala sobre mentir? Se vale a pena mentir ou não. Só fala sobre isso, eu acho, um pouquinho. Sim, eu dou minha opinião, tu dá a tua opinião. É que assim, ó, tu tem que lembrar o que eu te perguntei. Eu falei, vale a pena mentir no currículo? Aí pode falar, olha, Vou dar minha opinião sobre a minha isso. opinião, né? O que eu acho. Tá. Tá, vamos ver se vale ou não vale a pena mentir. Na minha opinião, se você nunca trabalhou... Tá, vamos ver. Agora pensando na gramática. Ai, calma. É que... Tá bom, eu entendi qual. Só deixa eu voltar minha cabeça pro foco de novo, que é isso aqui. Tá bom, galera, vamos falar sobre se vale a pena mentir no seu currículo, pelo menos aqui na Austrália, ou não. Vou dar uma opinião pessoal minha. Eu acho que você deve mentir no seu currículo se você não teve nenhuma experiência, mas esse termo mentir não é bem, vamos assim, mentir, só tá omitindo um pouco sua informação. Porque o que eu fiz muito aqui, digamos, quando eu cheguei aqui o inglês também não era muito bom. Eu sabia que eu não ia pegar a vaga em programador ou coisas desse tipo, então eu procurei um trabalho um pouco menos qualificado, que seria na época de dishwasher. O que seria isso? Eu lavava prato, infelizmente é isso que tinha, tem que ganhar seu dinheirinho, ganhar pão e é bônus o que tem. Aí o que eu acabei fazendo? Eu não tinha experiência de nada nessa área, a não ser de lavar uns pratos pra mãe, pro pai, como todo mundo tem que fazer aí, né? Mas o que eu acabei fazendo? Eu peguei meu currículo lá, eu menti sim, que eu tinha experiência no Brasil, menti que eu tinha experiência aqui na Austrália, mas esse mentir que eu falo que eu acabei omitindo a informação, ou o que seria, eu conversei com bastante gente que trabalhou de dishwasher aqui, vi bastante vídeo no YouTube de como fazer esse trabalho, não é uma coisa difícil, mas tu tem que saber como operar a máquina, o que tu tem que fazer, por isso que eu tô falando que você não tá realmente mentindo, você tá omitindo, só que você não tem experiência, mas a experiência que você tem é que você viu ali, acabou conversando com uma pessoa, como é que faz, o que eu devo fazer, como é que eu me devo comportar. Por isso que eu acho bem válido que para essas vagas assim, que você não precisa de tanto inglês, que você minta sim. E tem outra coisa também, se você for fazer um trial, que eles vão te fazer um teste contigo, isso daí vai cair bem, porque se você mentiu, eles acabaram te pegando fazer o trial, e você fez, que geralmente é de 3 horas, isso vai ser uma experiência para você. Então, vale a pena mentir sim, na minha opinião, porque essas 3 horas que você trabalhou lá, mesmo se você não estava sabendo o que você fez, você teve a sua experiência, você aprendeu. Então, isso é muito válido. No meu caso, foi muito válido, porque eu fiz 2 trials e foi bem difícil no começo, porque eu não sabia o que estava fazendo, além de ter visto vídeos, mas vários restaurantes tinham máquina diferente, coisa e tal. Mas naquele momento eu estava pegando experiência. E no terceiro trial que eu fiz foi um amigo meu que me indicou, eu acabei pegando trabalho, porque ainda falaram que eu estava trabalhando bem, por incrível que pareça. E foi aprendendo nesses trials que eu tive, vendo os vídeos e conversando com o pessoal. E eu acho que é bem válido mesmo mentir. Na verdade, até tem um exemplo sobre isso que tu falou sobre mentir. Um dos trabalhos que eu menti, eu lembro que era para uma vaga de barista, para fazer café. Então eu lembro que eu tava 1 mês aqui na Austrália, eu achei a vaga passando de bicicleta indo pra escola, num café. Eu pensei, vou fazer um currículo dizendo que eu era barista no Brasil. Daí eu fiz e eu mandei meu currículo, era pra aplicar pelo site, e eles me mandaram um e-mail de volta pra fazer o trial. Quando eu cheguei lá, eu comecei a conversar, eu já tinha um inglês um pouquinho melhor, assim, não era... Mas era ruim ainda. Mas aí ele não se importou muito com o inglês, assim, eu senti que ele ia me deixar tentar fazer o café. No final da conversa, ele disse, que só tu não prepara um café pra gente tomar. Aí o que aconteceu? Um dia antes eu tinha entrado no YouTube pra olhar como fazer café. Eu nunca tinha feito café. E não é assim fazer café, assim, café em casa. Tem que saber mexer na máquina e tal. Isso. Aí eu fui lá fazer o maldito do café. E é lógico, eu não sabia nem por onde começar, assim. Eu só tava tentando lembrar o que eu tinha olhado no YouTube, mas era muito maior a máquina, tinha um monte de botão, daí ele tinha pedido café com leite, eu não sabia fazer o leite, derramou o leite, tudo, eu sujei tudo. Aí eu lembro que tinha uma mulher, uma menina, né, que era uma australiana, que tava me olhando assim com uma cara tipo, meu Deus, vamos chamar essa menina aqui. E eu fiquei toda embaralhada, e aí eu não consegui fazer o café. Aí ele riu, ainda brincou comigo, disse, acho que é a tua primeira vez fazendo café, né, e ficou assim, sem graça, eu fiquei saí vermelha de lá. E fui embora. Então, é o que o Gustavo falou, assim,
vai acontecer se tu mentir, tu tem que pelo menos botar a cara e, bom, vou lá, vou fazer um bom trabalho, vou ver o que que dá, sabe? Às vezes dá certo, mas às vezes pode dar errado. Mas tá valendo a experiência que tu teve no dia. Já sabe como é que é se comportar, o que tu tem que fazer, como chegar lá. Tudo bem que a máquina é diferente, mas para esse caso de barista, quem tá procurando, vai ter muito mini curso que tu vai fazer. É um dia o curso só para tu aprender como mexer na máquina. E se tu vai querer acabar procurando um trabalho de barista, o que tu tem que fazer? Tu tem que saber o nome do café. Eles não se importaram tanto com o teu inglês, porque se ele te pedir assim, faz um cappuccino, e tu entender a palavra cappuccino e fazer, pra ele tá bom. Se você Verdade. entendeu só o que ele falou e tu fez, entregou pra ele um cappuccino, tá valendo. Essa é a barreira do inglês, às vezes tu tem que quebrar. Às vezes tu não entendeu tudo que a pessoa falou, mas se tu entendeu aquela palavrinha cappuccino, que ele quer um cappuccino, é isso que tu tem que entregar. Tu faz teu cappuccino e entrega pra ele. E conforme o tempo tu acaba melhorando teu inglês só pegando essas keywords que eles falam, que é as palavras-chave de quando alguém fala alguma coisa. Conseguir pegar essas palavrinhas-chave vai te ajudar muito no começo, muito mesmo. Às vezes tu não entende tudo que ele falou, mas entende o contexto com essas palavras, e por isso que às vezes eles não dão tanta bola com o inglês que tu tem, mas sim tu sabe fazer o trabalho que tu se candidatou. Verdade. Então agora, né, a gente falou alguns exemplos de como aconteceram com a gente, coisas que aconteceram com a gente, e o que a gente quer nesse vídeo, na verdade, é mostrar pra vocês na prática como fazer um currículo para as pessoas que ainda não têm inglês, né? Deixar bem claro, é lógico que se tu tem inglês já fluente, tu não precisa dessas dicas, né? Mas é para quem tá começando a aprender inglês, ainda tá com vergonha, não sabe como pedir, e também, principalmente, é uma pessoa que trabalha com uma área bem diferente, que é a primeira vez que ela tá aplicando para uma vaga de limpeza, uma vaga atrás do bar. Então a gente vai ensinar pra vocês. Olha na telinha aqui. E se puder, quem tentar fazer o currículo aí, comenta como é que foi seu primeiro dia tentando, o que você fez, como é que foi sua reação, foi válido essas dicas aqui? Comenta aí pra gente ficar... Eu acho que eu falei isso depois do currículo. Vai ser